você é aquela pessoa que tá agora no final do ano, rolando o seu feed sem parar, vendo vários gurus na internet postando aqueles vídeos, como chegar em 2026 preparada, como arrumar seu 2026, sistema para 2026. Ah, você não conseguiu atingir a sua meta por falta de capacidade, por crenças limitantes, porque você não teve planner, porque você não teve Notion, e é isso e aquilo. Calma. Eu também já passei por isso e ainda passo, gente. Eu vou contar pra vocês aqui um relato. Eu acredito que toda experiência é válida e eu acho que você também tá passando assim pelo que eu passei, né? Todo final de ano eu chegava, eu me sentia com aquela sensação de fracasso, de não ter alcançado as minhas metas, e eu desprezava as pequenas metas e as pequenas conquistas que eu tinha ao longo do ano. E eu via aqueles vídeos ali e eu ficava muito frustrada e eu ficava muito ansiosa, porque eu via o pessoal falando que era minha culpa, porque eu não tinha habilidade, porque eu não tinha planning, porque eu não tinha Notion, porque eu não tinha aquelas coisas lá de produtividade, caderno de produtividade, várias canetas, porque eu não tinha um sistema claro na minha cabeça. E aí, gente, falava um monte de coisa. E eu ficava frustrada, porque eu pensava, poxa, cara, como que esse povo é produtivo e eu não sou produtiva? O que eu preciso ser para ser produtiva? Qual é o caminho que eu preciso trilhar para eu conseguir ser uma pessoa produtiva? E aí eu conheci uma pessoa, assim, que mudou a minha mentalidade, que me deu um insight muito bacana, que é uma das minhas mentoras, que é a Mai Duquini. Eu sigo ela aqui no YouTube. E ela é excelente no que ela faz, ela traz muitas clarezas, um aprofundamento, assim, e fora que é gratuito, tá, gente? Ela tem a mentoria dela, mas foi, assim, um conteúdo que mudou a minha vida. E uma frase que eu carrego até hoje, eu até falo, compartilho no meu ambiente, assim, corporativo, eu não sou o que sinto, mas sim o que faço. E aí, gente, porque assim, eu reagia muito de acordo com as minhas emoções. Eu não pensava direito, né? Então, tudo que eu sentia eu fazia, tudo que eu sentia eu fazia. E a gente não é assim, né? Eu sou o que faço e não o que sinto. E eu marquei essa frase aqui dentro do meu cérebro e falei, opa, vamos mudar, vamos ver o que tá acontecendo. E aí, gente, eu comecei a acompanhar a Mai e eu percebi que eu queria ter a rotina daquela pessoa, eu queria ter aquela vida daquela pessoa. Eu não pegava, eu não fazia um parâmetro e falava, opa, o que eu posso pegar na realidade dessa pessoa e posso colocar na minha vida? Aí eu comecei a refletir e eu comecei a pensar, então quer dizer que produtividade não é o excesso de coisa que eu faço no meu dia, ou sempre ser aquela pessoa ali ocupada para fazer diversas coisas, não. Produtividade é a gente fazer, mas nenhum tempo é determinado, ou seja, nenhum tempo curto. Então, por exemplo, eu faço faculdade, eu trabalho, eu tenho dupla jornada, eu não tenho filho, né? Mas não significa que minha vida também não é corrida, né, gente? E aí, o que eu precisei? Eu precisei criar um sistema de acordo com a minha realidade, de acordo com o meu objetivo. E aí, as coisas ficaram mais claras pra mim. E aí, tipo assim, começou a melhorar muito. Minha vida desenrolou de uma maneira muito bacana. E por que eu resolvi gravar esse vídeo? Porque tem muitas pessoas que chegam no final desse ano com a mesma sensação que eu cheguei no ano de 2024, no ano de 2023, no ano de 2019. E vai se repetindo. É uma angústia que parece que, sabe, que nunca termina. E esse ano de 2025 foi, assim, um dos melhores anos da minha vida, porque eu conquistei duas grandes metas. Uma foi a minha faculdade, outra foi o meu estágio, que eu consegui, mas já terminei o estágio. Agora eu tô começando outro ciclo. Eu tive muita mudança em 2025 que eu precisei lidar. Eu tive persistência, muita persistência, disciplina. Eu tive umas micros metas que eu nem coloquei no caderno, mas eu automaticamente desenvolvi, entendeu? Graças, né, primeiramente, à clareza que a Mayukini me deu durante essa jornada ali que eu tive acompanhando ela. E eu consegui desenvolver, sabe, gente? Sim, muitas metas eu bati no ano de 2025 e vou melhorar ela no ano de 2026. E aí, o que eu venho passar pra vocês nesse vídeo é, pessoal, não se compare, sabe? Não se compare com um exagero. Não fique com aquela mentalidade de gente sofredora, de gente que, nossa,
mas eu não consegui porque eu não tenho dinheiro. Ai, mas eu não atingi tal peso. Mas às vezes você conquistou outras coisas. Às vezes você conquistou uma família, um casamento, você se converteu ao cristianismo. Então assim, você se converteu, você bateu muitas outras metas, né? E aí o que acontece? As pessoas vêm e falam pra gente que a gente procrastinou durante o ano todo, e na verdade não. Na verdade foi apenas uma ansiedade que você teve ali durante o seu ano e você não sabia lidar. Sabe, você chegar em casa, encontrar a casa bagunçada, as crianças ainda, sabe, pra tomar banho, o marido preguiçoso no sofá mexendo no celular, e você ficou ansiosa, e aí você não deu conta, e você não foi pra academia, você sentou no sofá e foi ver o seu feed, você fez uma comida. Sabe? Não foi porque você procrastinou, foi porque você teve ansiedade. Sabe? Foi porque você teve crise de ansiedade, né? A ansiedade é uma coisa boa, porque não, ela é um sistema do nosso próprio cérebro de sobrevivência, né? E você tem que saber lidar com isso, você tem que ter sistema, você tem que ter resiliência, né? E assim, eu vejo que as pessoas não têm isso, sabe? As pessoas se frustram, aí, sabe, grita com o filho, grita com a filha, aí não tem paciência, aí não tem paciência no trabalho, aí traz problema pessoal pro trabalho. Gente, não é assim que funciona, sabe? E às vezes você é esse tipo de mulher que tá aí, ó, se lamentando, que tá sofrendo. Pelo quê? Pela sua ansiedade, sabe? Lógico. Ei, seu! Lógico, gente, que cada ansiedade tem um quadro. Mas o que eu vim trazer hoje nesse vídeo é que tudo tem solução quando a gente tem clareza. A gente não pode se comparar com outra pessoa, que a outra pessoa tem outra jornada. Mas, às vezes, a competição é bom. Você olha para aquela pessoa e fala, opa, o que eu posso melhorar? O que essa pessoa tem que eu consigo ter? Sabe? Tipo assim, amiga, me mostra o caminho, né, que você teve aí de produtividade para também trilhar. Então, crie um ambiente, assim, com pessoas que vão te levar em conhecimento. Você não precisa ter um planner, ter uma agenda, ter aquele note lá super elaborado, que eu vou ensinar vocês a fazer um. O que eu uso, o que funciona pra mim. Não é aquele note ali que eu fico toda perdida, que me dá uma crise de ansiedade. Não é. É um notion simples, sabe? Tudo na minha vida eu tenho um objetivo muito claro. Tudo na minha vida tem que ser simples e rápido. Simples e rápido. Então, assim, se for pra eu treinar, eu pego um horário que eu esteja disponível ali pra eu conseguir treinar. Se for pra eu estudar, eu pego um horário do meu dia que eu foque ali 100% naquelas 2 horas de estudo e que eu não precise pegar livrinho ao longo do dia, gente. Eu não sou dessas, tá? Eu tenho muitas coisas para estudar, mas eu também preciso priorizar a minha mente, os hábitos ali que eu preciso cultivar para eu conseguir ali alcançar os meus objetivos, entendeu? Tinha dia que eu não conseguia, gente. Por exemplo, hoje eu tô uma semana sem treinar. E eu tô fazendo desafio da Olena e eu tô uma semana sem treinar. Semana que vem eu vou treinar. E eu não vou, tipo, sabe, me chicotear falando, não. Não, eu vou continuar, entendeu? O último desafio demorou 2 meses. Mas terminei, entendeu? Diferente de você termina e você não continua, entendeu? Então, assim, que sucesso que você quer ter se a sua ansiedade te atrapalha nos pequenos objetivos da sua vida? Sabe, às vezes você chega cansado do serviço, você vê uma casa bagunçada, mas poxa, cara, você tem que arrumar. Se você não arrumar o marido preguiçoso que você tem, não vai arrumar, entendeu? Então, assim, a gente faz escolhas, a gente precisa assumir a responsabilidade. Mas muitas das vezes a gente precisa também assumir a responsabilidade com a gente mesma. A gente precisa ser sincero e olhar pra gente, poxa, não tá legal isso, sabe? Talvez a gente precisa se conhecer, sabe, gente? Eu vou trazer muitos conteúdos pra vocês sobre questão de neurociência, que é um assunto que eu tô estudando. Então, assim, a gente precisa se conhecer, sabe? Tinha muitas coisas que eu tinha, e quando eu parei pra estudar, eu falei, poxa, é a minha ansiedade, sabe? É a minha ansiedade de eu não terminar uma tarefa. É a minha ansiedade de eu olhar pra minha agenda e fechar o meu computador. Isso é uma ansiedade. Eu tô contando esses relatos porque talvez você esteja passando por isso e você não sabe, né? Ou às vezes você tá ali lavando a louça e a sua mente vem com um turbilhão de tarefas, de demandas que você tem que fazer. É a sua ansiedade, entendeu? Às vezes você tá assistindo e você fica com falta de ar, aquela fobia. É a sua ansiedade, entendeu? Dentro do meu próprio emprego, às vezes eu tinha pico de ansiedade. Não é crise, é pico de ansiedade. Por exemplo,
eu trabalhando ali, eu não tinha que fazer isso, eu entregava às vezes tudo errado. É a sua ansiedade. Então, assim, pessoal, essas pequenas coisas são ansiedade. Você, às vezes, precisa sair, dar uma pausa e olhar pro tempo. Olhar pro tempo da vida. A vida tem um tempo. Às vezes, o que tem na nossa cabeça não é o tempo ideal. Então, você precisa sair, respirar um pouco e olhar pro seu cenário. Ver que as coisas têm um tempo, entendeu? E quando a gente olha, o nosso corpo começa a voltar pro tempo real, entendeu? Você começa a abrir várias páginas. Ai, mas eu vou fracassar se eu não aprender isso, eu vou... Gente, calma, sabe? Volta pro tempo real da vida. A vida tem um tempo. Ah, Chayane, mas semana passada eu tinha que estudar, eu não estudei, mas agora eu vou pegar sábado, domingo, eu vou terminar esse curso. Calma. Olha pro tempo da vida. Olha agora, olha a sua volta. Olha o verdadeiro tempo, as folhas caindo, o silêncio, os passarinhos cantando. Isso é o tempo da vida. Então, quando você for desenvolver alguma meta, alguma estratégia, tem que ser algo realista. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostar, se inscreva no canal, segue, porque vai ter vídeo 2 vezes na semana. Vamos ver se eu vou bater essa meta. Eu vou bater, tá? Vocês vão ver, eu vou bater. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!